Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre aprendizagem, né? Aprendizagem no contexto de redes neurais artificiais e tentar trazer aqui um gancho, né? Fazer digamos, uma introdução sobre esse processo de aprendizagem que está relacionado ao perceptron, né? Que é o modelo matemático simples do neurônio que a gente vai ver mais à frente. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui dois pontos sobre aprendizagem, né? Duas, digamos, definições, né? Eu posso dizer que a aprendizagem é a habilidade de executar tarefas que não podiam ser executadas anteriormente, né? Então, eu digo que um robô aprendeu a reconhecer face, né? Reconhecer rosto, se ele, antes do processo de aprendizagem, ele não sabia que era o rosto das pessoas, né? De um determinado conjunto de pessoas, e depois que ele aprende, ele consegue identificar o rosto das pessoas, né? Por exemplo, então, na tarefa de reconhecer face, antes ele sabia e depois, antes não sabia, e depois do processo de aprendizagem ele passa a saber reconhecer esse rosto, né? Ou posso dizer também que o processo de aprendizagem é uma melhora, né, na execução de determinadas tarefas, né? Então, antes, digamos, o robô, no mesmo exemplo do reconhecer face, né? Um robô que ele reconhece face e ele conseguia acertar, digamos, às vezes acertava, às vezes não, as faces de um conjunto de pessoas, mas no decorrer do processo de aprendizagem, ele melhorou bastante, né, o desempenho dele em acertar o rosto, né? Digamos que antes ele errava muitas vezes, né, e depois do processo de aprendizagem passou a errar poucas vezes, né? Estou fazendo uma definição até mais, um exemplo até informal, só para tentar ilustrar aí esse processo, certo? Então vamos lá. Ok, então como é que uma rede neural artificial ela aprende, né? E eu posso dizer que na rede neural ela tem uma estrutura interna, né? Tem uns parâmetros internos, né? E o processo de aprendizagem se dá através da modificação desses parâmetros internos, né? E aí esses parâmetros internos, né? Eu, digamos, consigo associar aquele conceito lá de sinapse, né? Então, um neurônio biológico tem a sinapse acontecendo, né? Eu consigo, digamos, transmitir informação de um neurônio para outro através da sinapse e eu considero aqui que cada sinapse ela vai ter um peso, né? Digamos, ela vai ter uma força aqui, uma intensidade, né? E aí eu consigo também nos modelos artificiais reproduzir, né, a ideia desse fenômeno, né? Então eu consigo reproduzir a ideia do peso sináptico, da intensidade sináptica acontecendo em um determinado ponto ali, né, da minha rede neural. Outra questão também interessante, né, é que eu posso considerar que uma rede neural ela está imersa em um ambiente, né? Então ela está recebendo estímulos do ambiente, né, de um determinado ambiente, né, o tempo todo, né? E aí eu posso dizer, já que ela está imersa nesse ambiente, né, eu posso levantar aqui três premissas. A primeira premissa é que ela recebe estímulo, né, desse ambiente, né, ela está constantemente sendo estimulada por esse ambiente, né. Esses estímulos, né, a gente pode pensar naquela ideia se a gente associar ao ser humano, né, eu tenho um estímulo visual, ou seja, eu tenho um sinal elétrico que vai estimular o meu cérebro, né. Aqui também eu tenho essa ideia de estímulo, né, eu tenho um valor de entrada da rede, né, e esse valor de alguma forma, ele vai, no processo de aprendizagem, né? No processo de aprendizagem, esse valor de entrada, ele vai estimular ou vai induzir com que essa estrutura interna, né, essa representação matemática interna da rede, ela seja modificada, né? A gente chama de parâmetros livres, né? Então, os parâmetros livres da rede, e eles serão modificados de acordo com esse estímulo durante o processo de aprendizagem, né? Então, aí eu falei que existe uma estrutura interna da rede, né? Então, para cada, digamos, estímulo de entrada,
eu vou ter uma resposta na saída, né, de acordo com essa estrutura interna, né? Então, digamos que essa estrutura interna pode ampliar ou ampliar ou amplificar ou suprimir ou reduzir, né, determinado estímulo de entrada, né? Ou simplesmente eu vou ter uma modificação, né? Então eu tenho um estímulo de entrada e a estrutura interna ela vai gerar uma resposta para essa saída, né? Então, e aí essa resposta, a gente vai ver mais na frente que a gente vai usar essa resposta para corrigir o erro, né? Mas, de modo geral, é, essa resposta está relacionada à estrutura interna, né? E essa estrutura interna ela vai ser modificada de acordo com esses estímulos, né? A gente vai falar um pouco mais, isso aqui a gente vai detalhar um pouco mais na frente. Ok, então, formalmente, né, como é que seria esse processo de aprendizagem das redes neurais, né? Eu tenho algumas, digamos, regras, né, algumas equações matemáticas que descrevem esse processo de aprendizagem e a gente vai focar, né, nessa sequência de vídeos aqui, né, nesse vídeo principalmente, na regra de correção dos erros, né? Então essa é a regrinha que a gente vai tomar como base para construir o nosso modelo matemático. E vocês podem observar que essa regra é muito simples, né? Extremamente simples, né? Então, a ideia por trás dessa regra, ela é aplicada também em redes neurais mais, digamos, sofisticadas, que a gente vai ver mais à frente no nosso curso, né? Então, esse princípio de correção, né, da estrutura interna baseada no erro, esse princípio, né, esse conceito, essa ideia, ela é muito presente em outras redes neurais e em outros modelos de aprendizagem de máquina, né? Então, essa estrutura interna desses algoritmos de aprendizagem de máquina, eles são modificados de acordo com o erro, né? Então, esse erro é quem vai direcionar o ajuste dessa estrutura interna, certo? E aí eu tenho uma equação bem simples que ilustra esse processo de erro, né? Eu tenho aqui, né, considerando essa E igual a D menos Y, né? Quem é esse E, quem é esse D e quem é esse Y aqui. Eu posso considerar que a resposta à rede é o Y, né? Se eu imaginar aqui uma função matemática, né? O y é a resposta dessa função matemática. Então a gente faz essa modelagem também, essa relação também, né? Então aquele y matemático a gente usa geralmente nas equações e usa aqui também para considerar que é a resposta da rede, né? A resposta do modelo matemático a um determinado estímulo, né? E aí, o que é que vai influenciar na resposta da rede, né? A resposta é influenciada pelo um grupo sináptico, né? Então aqui nas redes neurais eu tenho esse W, né, representando os pesos sinápticos ou o grupo sináptico, né? Então, de acordo com esse W, né, de acordo com essa entrada, uma entrada eu vou chamar de X, né? Então, tem um X, eu tenho uma entrada e quando eu gerar uma resposta nesse Y, né? Então, quando eu tiver uma resposta do Y, eu vou obter um erro, né? De onde é que vem esse erro, né? Quando eu estou falando de aprendizagem supervisionada, né, em que eu tenho um valor de referência, para cada amostra eu tenho um valor de referência, né, ou seja, eu tenho um valor desejado para a saída, então eu consigo calcular tranquilamente o erro para uma base de dados que tenha um valor, né, de desejado, né, seja para classificação, seja para regressão, certo? Mas digamos que eu tenho uma base de dados e essa base de dados tem um valor desejado associado para cada amostra. Então aqui eu consigo calcular o meu erro da seguinte maneira, né? O erro é simplesmente o valor desejado menos o valor calculado, né? O y calculado pela rede e o valor desejado eu calculo o erro, beleza? É, alguns pontos aqui sobre a regra de correção do erro, né? Para cada valor de entrada, né? Eu vou ter, né? Provavelmente um valor diferente na saída, né? Então, olha, observando aquele W ali, que vai estar na estrutura interna, a gente vai falar um pouco mais na frente, aquele W vai influenciar no cálculo da saída, né?
E, então, o principal, né, a gente reforça esse ponto aqui, digamos, a principal questão, né, a principal ideia por trás aí dessa regra é que eh, essa regra ela vai modificar os pesos sinápticos, né, ou seja, vai modificar o W de modo que o erro diminua. Né? Eu preciso diminuir o erro, né, à medida que o processo de aprendizagem vai acontecendo. Então, eu pego um estímulo, vou calcular, pego um estímulo, uma amostra de entrada, essa amostra eu vou calcular uma saída, e aí quando eu calcular uma saída, eu vou ter um erro, esse erro eu vou ajustar os pesos sinápticos, então ajusto a estrutura interna da rede, e a partir desse ajuste, eu posso agora novamente pegar uma nova amostra, apresentar a rede, né? A rede vai apresentar uma resposta de saída. Essa resposta de saída vai estar, vou calcular um erro, né, associado, né, junto com a partir do valor desejado, eu calculo um erro. Novamente, eu pego esse valor de erro, ajusto o peso sináptico e aí eu vou fazendo isso de forma interativa, né? A cada amostra eu faço isso, né? Eu estou falando de forma simplificada sobre o processo de aprendizagem, mas acontece dessa maneira. Eu pego uma amostra, é, calculo a saída, né? O cálculo vai considerar o W, a gente vai ver mais na frente. É, a partir dessa saída, calculo o erro. Do erro, eu volto para uma nova amostra e aí vou interativamente fazendo isso várias vezes. E à medida que eu vou fazendo esse processo de calcular o erro, de ajustar a estrutura interna da rede, novamente calcular o erro e ajustar a estrutura interna, eu vou fazendo isso progressivamente. A ideia é que o erro diminua com o tempo e a gente aumente a qualidade, né, da resposta da rede, né? Isso aqui eu estou falando de forma, digamos, bem simples, só para ilustrar esse processo de aprendizagem, né? Ilustrar os principais pontos desse processo de aprendizagem. Beleza? Pronto, aí no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre essas ideias que são ainda um pouco abstratas e tentar trazer aqui para o modelo matemático, né? A gente vai falar um pouco sobre perceptron no próximo vídeo. Então é isso, pessoal, e até o próximo.